Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID, 29 de março de 2012. Austres Dimensions. Bem, eu lhes digo bom dia. Já que é preciso chamar a quem se apresenta por um nome, trata-se de BID. Mas qualquer que seja o nome que vocês me derem, hoje, no seu espaço-tempo, a maneira que eu me apresento estritamente nada tem a ver com o que eu pude ser e é, bem mais, um espaço de apresentação, muito além de toda forma, de todo nome, de toda denominação. Eu represento, de algum modo, uma realização. Esta realização é a própria natureza do que vocês são, além de toda aparência, de todo corpo, de todo discurso. Isso, é claro, jamais poderá ser traduzido além da eventual percepção da minha presença por palavras. Entretanto, é fácil permitir-lhes ter uma espécie de clareza no interior mesmo do que vocês creem ser, nesta pessoa, neste si, a fim de dar elementos. Esses elementos não são, em nenhum caso, de natureza intelectual. Eles decorrem, na totalidade, de algumas evidências. Estas algumas evidências são estritamente a mesma para cada pessoa, para cada si. A função, digamos, destas algumas evidências é apenas permitir-lhes, de maneira que eu denominaria rápida, nesse tempo particular deste mundo, superar algumas fases, algumas etapas. Não para fazer-se uma etapa final ou uma fase, mas não para fazer-se uma fase ou uma etapa final ou terminal, mas muito mais para, em um primeiro momento, torná-los conscientes e, em um segundo momento, fazê-los de algum modo sair, penetrar ou sair, segundo o sentido que vocês o tomarem, do conjunto de circunstâncias que foram nomeadas, aliás, efêmeras, limitadas, temporárias. Nossos diálogos, além de qualquer palavra, passam, é claro, além da vibração, pelo que eu nomearia a quintessência da vida, quintessência de toda a vida. Aqui como em outros lugares, nesse tempo como em todo o tempo. O suporte, além das palavras, está, é claro, no que vocês nomearam, na ausência de outro termo, onda da vida, doação da graça. Quaisquer que forem as denominações e quaisquer que forem as traduções do que lhes é possível viver, o que eu nomearia, além de toda consideração pertencente a uma cultura, este absoluto, ou, se vocês preferirem, este último, que é o princípio, a essência, o início e o fim de todas as possibilidades, além mesmo da sua pessoa ou do seu si. Eu não voltarei, então, jamais, na forma que eu pude ter, mas eu voltarei exclusivamente no conjunto dos elementos do que eu nomearia uma lógica inevitável, totalmente científica e, portanto, reprodutível, com a qual toda consciência, toda forma de vida pode, doravante, evoluir sem grande dificuldade real, exceto, a priori, ou limites, podendo ainda impedir este último, este absoluto. A dificuldade reside no fato de que, sempre para a pessoa ou para o si, há uma fragilidade. Esta fragilidade exprime mesmo a natureza do que é a pessoa ou do que é o si, e que coloca face, esta pessoa ou si, para cada um de vocês, a uma perspectiva que eu nomearia vazio ou nada. É, de fato, difícil, para uma forma tendo um conteúdo, considerar
que este conteúdo possa estar presente além mesmo da forma e, portanto, além mesmo do seu conteúdo. É, de fato, difícil para a pessoa como para o si considerar que, além desta forma, mesmo a mais ampla, seja possível que o conteúdo persista e permaneça no que vocês chamam de vazio ou de nada. As palavras que serão empregadas não são destinadas, de modo algum, a lisonjeá-los, mas, sim, a questioná-los. A questioná-los sobre vocês mesmos, sobre o que eu denominaria seu papel, seu lugar. Porque, em última análise, não existe, aqui como em outros lugares, e em suma, senão 3 locais possíveis, e somente 3 locais. Além das 4 consciências que vocês conhecem, exprimíveis e manifestáveis nesta forma que vocês habitam, esses locais são, então, uma pessoa, um si, o absoluto ou o último. Entre os 2 primeiros, nomeados pessoa e si, e o último, nomeado absoluto ou último, não pode existir apreensão, nem mesmo compreensão, levando os 2 primeiros ao terceiro. O uso da forma que vocês habitam é uma prática de separação. O si é uma separação mais ampla, mas ele permanecerá sempre uma separação. O absoluto, o último, é, muito precisamente, a ausência de toda representação e de toda separação, tornando-os, de algum modo, ininteligíveis a toda possibilidade de observação, de descrição. Naturalmente, testemunhar ou dar testemunho é possível, mas o testemunho não irá permitir-lhes, aí, tampouco, jamais ser o último, o absoluto. Os intervenientes pertencentes às estruturas específicas, o conclave arcangélico, a Assembleia dos Anciões, das Estrelas, abordaram meios e, sobretudo, deram-lhes uma injunção que, mesmo que ela seja dificilmente compreensível, é realmente uma injunção a mais importante, que é para nada fazer e para ficar tranquilo. Esse nada fazer e ficar tranquilo não é e jamais será um entretenimento, mas sim uma forma de lucidez da pessoa ou do si quanto ao que é da ordem do real, do irreal, ou, para empregar uma outra terminologia, o que é da ordem do relativo ou do absoluto. Minha única presença é, portanto, destinada, se isso lhes agradar, a orientá-los sobre o que vocês não são e jamais serão, a fim de dar, se tal for seu desejo, o lugar, além da pessoa e do si, à verdade final, ao absoluto. Alguns dos meus comentários irão provocar em vocês o que vocês chamam de resistências, e eu diria que é justamente o que será desejável. Porque o confronto com vocês mesmos, no que eu poderia nomear o absurdo total desta forma, deverá aparecer-lhes como uma lógica perfeita, porque, como eu disse, isso é uma lógica perfeita, e de uma precisão, digamos, totalmente matemática, totalmente física. Retenham que eu intervenho desde um espaço-tempo que não é linear, que pode, no máximo, traduzir seu questionamento em uma justa questão sobre vocês mesmos. Aqui estão, portanto, assim definidas as regras das nossas futuras intervenções. O sentido da minha própria presença reflete a possibilidade para o que foi dissolvido no absoluto, na fonte. E, além de poder abordar e retomar, se bem que essa palavra e essa expressão não sejam as mais adequadas, em um modo para comparar, levando-os, se tal for o que vocês são,
para aproximá-los do indizível. Aí também várias palavras puderam ser exprimidas, dadas. Elas apenas fazem traduzir a mesma verdade, em outras palavras. Vocês são o absoluto, vocês são o último. Além mesmo de todo o sentido de estar em uma forma, além mesmo do sentido de ser um reprimido ou um confinado. As próprias circunstâncias da minha vinda irão se inscrever nesse confinado e nesse reprimido, uma forma de dinâmica muito além do aspecto nomeado energético ou vibratório, porque as questões que nós iremos partilhar serão capazes de fazer, de algum modo, eclodir o que deve eclodir. Retenham que isso jamais será um exercício intelectual, mas sim uma lógica inevitável da natureza e da essência do que é a vida, em sua acepção a mais ampla, desde a vida mais elementar à vida a mais complexa, se o podemos assim falar. Já que o próprio princípio, o próprio absoluto, ali está, obviamente, não somente presente, mas eficiente na totalidade, porque nenhuma vida poderia existir sem isso. Este espaço particular desses encontros particulares representa, certamente, o meio mais favorável, o mais perfeito e o mais lógico de definir e de fazer tomar consciência do que vocês não são, dando lugar, então, ao que deve ser, além de todo ser. Eu reitero, pela última vez, isso recorre a uma lógica elementar, primordial e inegável. Os tempos da ausência de palavras estão já, também, à sua maneira, inscritos na lógica e na evidência do que eu chamo de nossos encontros, que não serão de fato senão o encontro com a sua verdade. Além das palavras e do seu sentido, há esta famosa lógica para a qual vocês estarão, às vezes e muitas vezes, em um primeiro momento, em reação, até mesmo em oposição. Isso é normal e faz parte dessa forma de lógica. Quanto mais a reação for forte ou mesmo violenta no interior de vocês mesmos, mais vocês irão constatar os efeitos. Além de uma simples compreensão, inscrevendo-se no pensamento, na energia, na vibração e no final, além disso. Não julguem, não me julguem. Eu posso então lhes garantir, digamos, que muito rapidamente o mecanismo de transcendência irá se colocar a caminho no seu conhecido. Vocês são o último, vocês são a essência e o próprio princípio do amor, da luz, mas não daquela que pode conceber a personalidade ou o si. Vocês são estritamente isso. Tudo isso, nada mais. Mensagem de Bide no site francês austrasdimensions.com, 29 de março de 2012. Tradução para o português, Zuma Peixinho, portaldosanjos.link.com.